Estamos de volta à hora de revisão da aula 54, onde a gente fez o que mesmo? Função logarítmica. Olha só. E aí nós construímos o gráfico. E foi legal por um detalhe importante. O gráfico, nós não vamos usar nenhum outro artifício a não ser o que nós já sabíamos. A única diferença é que, quando for uma função crescente, eu trabalho com os valores de x na função. Quando for uma função decrescente, eu vou trabalhar com as imagens, os valores de y, a saída. Os mesmos valores que eu coloco na entrada, eu coloco na saída e tenho o contrário. E pronto, né? E a gente sempre fazendo o giro, relacionando com as funções exponenciais e tudo vai dando certo, tá bom? Vamos lá então, hora de revisão, aqueles 5 minutos bem importantes, olha lá. Quando a gente fala da função logarítmica na sua parte 3, a gente vai ver o que mesmo? A gente vai ver que ela é do tipo... AX, eita, vai na finta, viu? A função é igual ao logaritmo de x na base A. Onde esse A é um número? Real, diferente de 1 e maior do que 0. E na parte do valor numérico, sempre do mesmo jeito, né? A gente substitui a incógnita pelo valor numérico desejado. Lembrando certo? do aqui e do aqui. E do aqui. E a gente compara aí os gráficos, né? A gente vê quando ele é crescente e quando ela é decrescente, né? Crescente, a gente vai ver que a gente tem um A maior que 1. Então, né, ela cresce no nosso gráfico, nosso plano cartesiano e passa pelo ponto 1 e 0. Decrescente também, né? Ela vem decrescendo aqui, que é o caso da nossa Torre Eiffel. Também passa no ponto 1 e 0, só que agora a nossa base está entre 0 e 1, tá? Então, muito legal, esse slide aqui resume muito a nossa aula, né? Muita coisa. Beleza, muito bom. Aí temos um mapa conceitual aqui bem legal, esse aqui bem bacana, feito no caderno, né? Com a folha quadriculada, que nós ensinamos para vocês como é que faz já. Então, função logarítmica, ele dá a notação da função, lá, o f de x igual ao log de x na base A, com A pertencente aos reais, com uma condição de existência. Olha só o nome que ele usou aqui, condição de existência. Esse A tem que ser maior do que 0 e ele não pode ser 1. A função logarítmica natural essa aqui a gente não uma aplicação, viu, né? Isso, mas é uma aplicaçãozinha normal esse do aqui log. não está dentro da nossa aula, já é uma coisa mais aprofundada, né? Quando envolve o número de Euler, né? A gente está falando de outro porém aí. Mas aqui a gente foca nos gráficos aqui, né? Que foi o foco da aula, né? Crescente, o A maior do que 1, passa pelo ponto 1, 0. A decrescente, né? O A entre 0 e 1, ou seja, o A é uma fração ou é um número decimal menor do que 0. Desculpa, maior do que 0 e menor do que 1. Beleza. Anota. Então, certinho, né? Claro que a construção gráfica depende muito da organização de vocês, né? Quando a gente faz os cálculos lá, joga no gráfico, os pontos têm que, né, dar uma sequência lógica aí. Se tiver algum pontinho muito fora do padrão, você já sabe que algo de errado não está certo, né? E eu ainda sugeria algo melhor agora. Olha só, por que não criar já no caderno uma tabelinha com as propriedades também, porque vocês viram que para construir o gráfico, nós não fizemos os cálculos de todos os logaritmos, nós fizemos as propriedades. 5 é 1/5 elevado a menos 2. A gente inverteu a fração, ficou 5 elevado a menos 2. A gente vai fazendo esse trabalho da fatoração das frações, escrevendo o nosso logaritmo numa propriedade, onde a base do logaritmo e a base da potência são iguais. E a resposta fica sendo o nosso expoente. Legal, né? Então vamos de atividade de sala? Agora é com vocês. Já já a gente volta com a correção. De resolução das atividades. Difícil? Não. Não? O pessoal sempre diz que não. Não, mas olha só. Já falamos e vou repetir. Eu já falei. Difícil. Vou repetir. É o sexto A, que comando é isso aqui? É isso aí. Tá com cara de escola. Isso aí é jeito de escola. Só impressão. Ó,
Uma coisa é difícil. Quando é difícil, a gente fala, é difícil. Outra coisa é trabalhosa. A trabalhosa é aquela que exige que você faça o que você sabe fazer, só que demora um pouquinho. Por quê? Porque tem detalhes, tem que resolver, tem que botar no papel. Então, é diferente. Se você falar assim, é trabalhoso, você vai falar, é trabalhoso, mas difícil não é não. Verdade, tem esses poréns aí, né? A diferença entre o trabalhoso e o difícil. Vamos lá, então, vamos verificar se é difícil ou trabalhoso? Vamos resolver, tirando as dúvidas, questão de número 1. Dada a função f de x igual o logaritmo de x na base 0,5, determine o valor do f de 1 sobre 32. Então, no lugar do x, né? A gente percebe aqui que no lugar do x a gente vai ter que colocar 1 sobre 32. Isso. A gente já pode até mudando já isso aqui, né, professor Maurício? Pra Já. ficar legal, né? Vamos fazer? Vamos. Ó, 1 sobre 32 é o que mesmo? É 1 sobre... Sim, 2 elevado à quinta potência. 2 elevado à quinta potência. A potência. Porque é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, né? 5 vezes. 5 vezes a potência. A potência, então, é 2 elevado a 5. Que se eu inverter, eu já sei que vai ficar 2 elevado a menos 5. 5, né? Vamos fazendo isso para melhorar, né? Aqui a gente tem uma base 0,5. O que é 0,5 mesmo? É 1 sobre 2. É 1 sobre 2? É. É metade, né? É. É 1 sobre 2. Ah, então, peraí, olha lá. Ó. Lá nós temos 1 sobre 2. Ah, aqui então a gente podia até aproveitar 1 sobre 2 mesmo, né? Então a gente nem faz essa partezinha, a gente faz aqui... Não, a gente pode deixar o quinto aqui, mas claro, né? A gente já pode saber que isso aqui é tudo 1 sobre 2 elevado a quinta, porque eu também, esse expoente pode ser, serve para o 1 também. Isso. Ah, tá. Então se a gente já tem tudo sobre 1 sobre 2, a gente já pode fazer dessa forma, né? Então vamos lá. No lugar do x, então eu vou fazer f de quem? De 1 meio elevado à quinta, né? Vai ser log de 1 meio elevado à quinta na base 1 meio também, ó. A base também é 1 meio, não, né? Então, o que a gente pode fazer? Corta base e logaritmando e já nossa resposta é o próprio expoente. Então, o nosso f de x vai ser igual a 5. Certinho? Certinho. Beleza, beleza? Só separar aqui, isso aqui foi só um... Adicional. Vamos lá agora. Agora o meu f de x é menos 8. Então, no lugar do f de x, eu vou colocar menos 8. Log de x na base meio. Né? Vamos fazer o giro aqui? Depois a gente transforma, pode ser depois também, né? Esse elevado a esse é igual a esse. Então, temos que 1 sobre 2 elevado a menos 8 vai ser igual a x. 1 sobre 2 a menos 8, vamos inverter a nossa fração? Vai ficar 2 sobre 1 elevado a 8 igual a x. E aí, 2 elevado a 8 vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 8 vezes, que dá quanto mesmo? 256. A parte do denominador não faz diferença, né? Então a gente já vai para a resposta. O x vale 256. Quase aí. Que café! Senti cheiro. Beleza? Tudo fácil até aí? Claro que precisa de umas... Já tá aí, nem tinha visto, por isso que eu senti o cheirinho. Vamos lá agora, construir o gráfico de quem? Da função f de x igual ao log de x na base 0,2. Então, nesse caso, a gente vai usar os valores de y? Isso. Aqui já veio um... Oh, meu Deus do céu, não sei o que aconteceu, apertei. Apertou. Apertei mesmo. É o café que faz isso com a pessoa. O café tem que apertar. Vai lá, então. Eu sei que a minha função é f de x igual ao log de x na base 0,2, né? Quem é o 0,2? 0,2 é 1/5, né? 1/5. Ah, então tá, né? Beleza, 0,2 é o mesmo que 1/5, né? Se eu pegar 1 e dividir por 5, se eu fizer uma pizza, né? Cada pizza é 20% ali. Vai ser rodízio? Agora ela queria fazer o rodízio, agora ela quer a pizza. Ainda teve a petência aí. Não é divertido interpretar matemática? Eu falo para esses intérpretes. Fala na gente que é sucesso. Vamos lá, então. Agora, eu tenho os valores de y. Vamos fazer o primeiro exemplo aqui?
Então, o f de x, que é o mesmo y, né, vai ser menos 2. Menos Então, 2. menos 2 é igual ao log de x na base 1 1 quinto. quinto. Vamos fazer o giro? Giro. Esse elevado a esse igual a esse, como sempre, né? Então, 1 quinto elevado a menos 2 vai ser igual a x. Quem é o menos 2 na potência? Inverteu o nosso sinal, né? A base, e o meu expoente fica positivo. X vai ser igual a 5 ao quadrado, 25. Que é 25. Então, aqui a gente já sabe que é 25. Eu acho que vai seguir aquele esqueminha, né? Não vai? Uhum. Aqui vai ser 5? 5. Aqui vai ser 1? Aqui vai ser 1 quinto? 1 quinto. E aqui vai ser 1 sobre 25. Beleza. Então, agora a gente pode já de cara... Esse aqui a gente fez um exemplo só da primeira, tá? Olha aqui, só da primeira. E tá igual o exemplo da aula, só que na aula não tava log de 0,2. Tava log de 1 quinto. Ah, sim, mas é o mesmo, né? Quem se deu conta aí se deu bem, porque se deu conta que era a mesma coisa que o exemplo da aula, certo? Certinho. Vamos colocar isso no gráfico agora? Vamos? Vamos. Por? No gráfico? Uhum. Então, vamos lá. Então, a gente viu que... Cadê os nossos valores? Não vieram para cá, né? Não. Vamos lá. Então, vamos pegar esses três aqui, por exemplo, que a gente já consegue traçar, 5, né? 1 e 1 quinto. O x é 5, o y é menos 1. O x é 5, o y é menos 1 aqui. x5, y menos 1. Beleza. A gente já sabe que vai passar no 1 e no 0, né? Passa. Eu já sei. O que mais que a gente sabe? Quando o x é 1 quinto, 0,2. O y é 1. É 1. Quando o x é 1 quinto, aqui, né? Isso. O y é 1. Não fica muito fácil de, né? Aí aqui o 25 mesmo está bem longe, né? Então, mas a gente traça por aí mesmo. Já sabemos que não toca no eixo y, né? Então, ele faz assim, tá? É a nossa curva da função. Não ficou muito visível por causa do azul, né? Aham. Faz um verdinho aqui. Isso. Beleza? Beleza, beleza. E assim vamos. Questão de número 3. Vamos lá. Mais um gráfico? Construa o gráfico da função f de x igual ao log de x na base 4. Uma coisa boa a observar é que aqui, nesse caso, ela era decrescente. Tá? Por quê? Porque a gente vê aí a semelhança lá com a Torre Eiffel, né? Se você olhar e fazer a silhueta da torre, decrescente, tá? A nossa base era 1 quinto, então, com certeza, entre 0 e 1, decrescente. Agora, a nossa base é 4, crescente. Então, crescente. Vamos lá. Tá, é base 2 ou base 4? É 4, é 4. Vamos arrumar aqui o 4. Então, aí, ó, dá de fazer o quê? Aí dá de já transformar esses números em forma de potência. Do mesmo jeito que a gente vinha fazendo, né? Então, vamos lá. 1 sobre 16 é o mesmo que 1... Sobre 4. Vamos usar o 4, né? Que a nossa base é 4. 4 elevado a menos 2. 4 elevado a 2. Que, invertendo a fração, vai ficar 4 elevado a menos 2. Esse é o nosso x. Então, se a gente for aplicar na função, ó, o f do valor esse é o nosso x, né? Então, o f do valor 4 elevado a menos 2, vamos lá, 4 elevado a menos 2 vai ser igual ao log de x, que é 4 elevado a menos 2, na base 4. E é legal porque a gente vai poder cortar a base com logaritmando e o resultado é menos 2. Vocês viram que a gente precisa de um espaço a mais para resolver, né? Agora vamos fazer um quarto. O quarto vai ficar a mesma coisa que com 4 elevado a 1. O 4 vai ser 4 elevado a menos 1, né? Então vai ficar menos 1. Aqui a gente já sabe que passa no ponto 1, 1, 0. 1, 0. Aqui vai ser 1 positivo e aqui é 4 2. ao quadrado, 2. Isso. Então ficamos com menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vamos pegar esses pontos aqui do meio também para a gente resolver? Quando o x é 1 quarto, ou seja, 0,25, né? O y é menos 1. X, 0,25, o y é menos 1 aqui. Isso. Vai passar no 1 e no 0, já sei. Vai. E onde mais? Quando o x é 4, o y é 1. x4, o y 1. Aí tem mais um aqui. Quando o x é 2, o y é 16. 16. Quando o x é 2. Eu já fiz o x4. Não, quando o x é 16, o y é 2, né? Aí vai lá pra frente, né? 11, 12, 13, 14, 15, é mais ou menos por aqui, ao ponto. Então vamos marcar, né? A gente já sabe que não toca o eixo y e tem que passar nesses pontinhos aqui. Beleza, beleza? Foi. Foi? Então pronto.
Vamos lá, então, se liga no Enem. A pergunta hoje vem lá de Juiz de Fora, Minas Gerais, e é uma análise gráfica, né, professor Maurício? Isso. A figura abaixo é um esboço no plano cartesiano do gráfico da função f de x igual ao logaritmo de x na base n. Opa, o gráfico é de uma função logarítmica, certo? Então, algumas coisas do gráfico dessa função nós já sabemos. Por exemplo, o gráfico ele passa no ponto, no eixo das abscissas, 1 e 0. Ah, sim, verdade. Então aqui, ó, o ponto C a gente já pode dizer que é 1 e 0, né? 1 e 0, Beleza. isso. Ele também disse que a abscissa do ponto A é igual a 9. Ah, então aqui, ó, para um y igual a 2, a gente tem um 9? x igual a 9. Então, se a gente tem x e tem y, a gente descobre esse n. Descobre o n. Certo. Então vamos lá. Olha lá, então quando a gente tem um y igual a 2, a gente tem um x igual a 9. Então, beleza. N... Bora fazer o giro? Vamos. Olha lá. N elevado a isso é igual a isso, né? Então, N elevado ao quadrado é igual vai ser a 9. Isso. Qual é o número que é elevado ao quadrado da 9? 3. Então, o nosso N é igual a 3. Pronto. Então, vocês viram que só olhando o gráfico e a função, nós já conseguimos encontrar alguns valores. Agora, vamos lá. Ele quer saber os quê? Ele quer saber a incorreta? A incorreta, né? Então, pronto. vamos fazer uma análise agora. Letra A. A base N é igual a 3? Sim, acabamos certo, de ver. A gente acabou de achar aí, né? A abscissa de C é igual a 1? Sim, olha lá. 1 e 0, né? Passa no ponto 1 e 0, então verdade. A função ela é menor que 0 para os valores de x entre 0 e 1? Bom, f de x é y, né? Aqui, né? Isso. Nesse intervalo aí entre 0 e 1, ela realmente está sempre abaixo do eixo x, então, né? a imagem é negativa. Tem uma imagem negativa, tá certo também. Ela é crescente? Vamos fazer essa análise aqui que é mais fácil. É crescente. Ela é crescente? É crescente. Ela não tem a silhueta da nossa Torre Eiffel, né? Quando tem a silhueta da Torre Eiffel, ela é decrescente. Então, nesse caso, ela é crescente. Só nos resta aqui a letra D. Né? Como incorreta. Mas vamos analisar rapidinho? Ver. Bom, se eu sei já que a minha função é logaritmo de x na base 3 e a minha abscissa é igual a 2... ele está dizendo aqui, o meu B tem um y valendo 1, né? E um x ele está dizendo valendo 2. Não, tá errado. E a base a gente já sabe que é 3, né? Só que quando a gente faz o giro aqui, ó, 3 elevado a 1 não é 2, né? Então tá 3 errado. Elevado a 1 igual a 2, isso é falso. Diferente, é falso. Então, a letra D, de fato, aqui é a incorreta. Certo? Certinho. Beleza, beleza? Algumas são um pouquinho mais difíceis de analisar, né? Claro, a gente sabe disso, né? Mas é sempre bom a gente... quando pede a incorreta, às vezes eu acho até mais difícil, porque quer dizer que outras 4 estão certas, né? Então, correto. Quando tu tem que achar a correta, tu já sabe que tem coisas erradas ali no meio, né? Agora não, agora tem que é muitas coisas certas. Mas você viu que dessas coisas certas, a maioria nós achamos só de lembrar dos detalhes da aula, de ser atento, de não ser um aluno distraído. Falar nisso, tem o Brincando com os Números, né? Vamos revelar? Olha lá na telinha, então. O Brincando com os Números, olha lá. No Brincando com os Números, no nosso slide, a gente vai dar a resposta do desafio. Então, o desafio era o seguinte, né? Observando o diagrama abaixo, A é o conjunto dos alunos, D é o conjunto dos distraídos. Pode-se afirmar que... Bom, tem uma interseção ali, não é, Olau? Ah, então ele está querendo aqui, né? Isso. Esse meio aqui. Porque pelo gráfico nós temos que nem todo aluno é distraído e nem todo distraído é aluno. Mas que tem alguns ali, ó. Uma interseção. Tem alunos que são... Tem uns que são só alunos, né? Somente alunos. Tem outros que são somente distraídos. E tem os que são... alunos e distraídos. Então alguns alunos são distraídos. A resposta correta é a letra D. Alguns alunos são distraídos. E olha ainda bem que não são os nossos da mediação. Jamais, ainda bem. Os nossos não, porque os nossos tem que ficar bem atentos na telinha. Senão a gente pula daqui, cai na sala aí e já... Né? Vai dar o visto. Então pronto, né? Ela quer dar o visto no caderno. Quero. Agora eu tô por essas. Vamos chegar aí nas escolas aí dando o visto no caderno. Mas, galerinha, ficamos por aqui, né? Finalizando a nossa aula do estudo gráfico da função logaritmo. É muita função. Mas agora a gente está finalizando, mas eu acho que ainda tem mais uma. A gente falou que estava terminando, mas acho que tem mais uma. É porque falta fazer a aplicação. Ninguém aplicou a função ainda, lembra? Tem que aplicar. Mas a função acabou já, acabou tudo. É mas só a gente aplica na próxima aula, então?
Certo? Combinado? Certo, Combinado, professora Adelina? Vai estar aqui com a gente. É diversão garantida. Então, pronto, né? Fica aqui aquele beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.